Bom dia, meus amados, muita paz no Senhor Deus, pedindo a Ele que os abençoe, que traga muita paz na sua família, na sua vida e no seu coração. Pedindo também as bênçãos de Jesus Cristo para nos intuir a entender a palavra de Deus cada vez mais e para que eu possa também explicar a palavra corretamente. Hoje nós vamos terminar Atos 12. Nós vamos falar da segunda parte do capítulo. E este título é: Você sabe qual foi o fim de Herodes? O fim de Herodes com certeza não foi muito bom, porque ele era um homem muito ruim. Ele primeiramente saiu de Roma porque estava muito endividado. Depois, por onde ele passava para conseguir popularidade, o que ele fez? Ele procurou aquele assunto que era de mais interesse do sumo sacerdote, dos reis, das pessoas que comandavam aquelas áreas, para fazer algo sobre isso. E imagina que assunto que eram os cristãos. Os cristãos era um problema para os judeus da época. Então, ele começou prendendo Tiago e o matando à espada. Depois de Tiago, ele também prendeu Pedro. Vocês viram no vídeo passado, o anjo libertou Pedro. E nós terminamos a nossa fala quando Pedro tinha chegado, onde os seus colegas estavam reunidos em oração por Pedro, que havia sido preso. Antes que eu fale toda a história, vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com os comentários. Leitura de Atos, capítulo 12, versículos de 18 a 25. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. De novo, eu quero deixar claro que nós estamos falando sobre Herodes Agripa I. E Herodes Agripa, ele chegou numa situação em que ele estava se comparando com Deus, colocando numa posição de poder diante do povo. E nós vamos ver que, para começar esta parte do capítulo, ele manda matar os soldados que estavam guardando Pedro. E nós sabemos que eram 16 soldados.
Mas por que é que ele mandou matar? Aparentemente para cumprir a lei justiniana da época. E essa lei dizia que se um soldado ou um policial deixasse o prisioneiro escapar, esse soldado receberia a mesma pena desse prisioneiro. Por aí a gente vê que era intenção de Herodes executar Pedro na manhã seguinte, porque ele executou todos os guardas da prisão. Em seguida, um fato interessante ocorreu, diz as Escrituras, que Herodes colocou os seus trajes reais e foi discursar. De acordo com a história, Herodes costumava vestir todo em prata. Quando ele punha esses trajes reais, era muito majestoso, muito bonito de se ver. Ele se vestiu desses trajes e foi discursar ao povo. E o que o povo fez? O povo gritou: é voz de Deus e não de homem. E daí em seguida vai dizer: visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Ninguém nesta vida que está numa posição de pregar sobre Deus, ou ninguém pode assumir a figura de Deus, que é mais que uma blasfêmia. Então veja que o povo, na sua ignorância, gritando isso, e Herodes não respondendo: não, eu não sou Deus, glórias ao Deus, ao Pai celestial. Não, ele simplesmente assumiu para si, em todo o seu orgulho, essa posição de Deus. Ele aceitou toda aquela reverência do povo, dizendo que ele não era um homem, mas que ele era Deus. Por isso, o anjo do Senhor Deus o feriu. E dessa ferida, nós vamos ver que vai desencadear uma série de problemas para Herodes, porque, de acordo com a descrição, dá para a gente deduzir que ele teve uma infecção muito séria, que chegou a ser comido pelos vermes. De acordo com os historiadores, ele agonizou por 5 dias sendo comido por esses vermes antes de morrer. Mas por que é que Deus fez isso? Pelo fato dele ter aceitado se passar por Deus. Ele era um homem muito mau e estava também perseguindo os cristãos. A gente muitas vezes acredita que Deus não está fazendo nada pela maldade que o ser humano está impondo à sociedade, aos outros, mas Deus sempre faz algo de uma maneira ou de outra. Muitas coisas ele deixa passar porque existe algo maior por trás, mas que Deus sempre pune aqueles que estão agindo contra os seus planos, se colocando na posição de Deus. Nós devemos acreditar que Deus sempre vai punir essas criaturas. Então, para entender isso, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 1,18, que está escrito: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que sua verdade seja conhecida. Aí está toda a verdade sobre esse fato. E nós vamos ver que Deus agiu muitas vezes no Antigo Testamento punindo Israel. Certa vez, por exemplo, ele mandou peste sobre Israel. Outras vezes nós vamos ver que Israel foi mandada ao cativeiro por causa da idolatria. Israel, muito idólatra, não aceitando aquilo que os profetas estavam profetizando em nome do Senhor. Então, toda essa desobediência
levou Deus a castigá-los, a levá-los a esse cativeiro. E foram anos de desobediência, e a desobediência continua até hoje, não só de Israel, mas do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as nações. E como é que Deus vai resolver isso? No dia em que Jesus vier. A vinda de Jesus está muito próxima, glórias a Deus. Essa vinda é muito esperada, porque Ele vai fazer uma limpeza nessas nações. Ele vai tirar, Ele vai simplesmente eliminar todos esses problemas do meio das pessoas boas. Então a gente pode esperar que aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Salvador, que fazem aquilo que deve fazer, que vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que trabalham para Deus e não contra Deus, então essas pessoas terão um tratamento justo dentro daquilo que elas fazem, dentro daquilo que elas realizam. E diz a Escritura que haverá um escape para essas pessoas. Mas essas pessoas malignas que a gente vê tramando uma série de coisas, roubando, oprimindo o pobre e tudo mais, essas pessoas vão arder no fogo eterno. É isso para hoje, lembrando para vocês sobre o teste relâmpago, é muito importante que vocês participem. A participação do teste tem estado um pouquinho baixa, então eu dei uma adiada para dar tempo de todos participarem. É muito importante que a gente faça um esforço maior para a gente ir gravando, para a gente ir compreendendo mais e mais a palavra de Deus. É importante que tire um minutinho para fazer o teste. 5 minutos, o teste está pronto. E daí, se você quiser, pode repetir outras vezes. E também a Helenice mandou a resposta das perguntas sobre Gênesis 37 e 38 que estão no nosso site, que vocês devem entrar e conferir, porque são respostas muito profundas, muito bem elaboradas pela nossa irmã em Cristo, em que servirá de referência, servirá de muita ajuda para a nossa melhora espiritual. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir sustentação, pedir que nos dê força, nos dê boa vontade para estudar a palavra de Deus, para aprendê-la, para aplicar em nossas vidas. Senhor Jesus, acrescenta em nós tudo o que nós precisamos para melhorarmos espiritualmente e chegarmos até o Pai. Muito obrigada, meus amigos, muito obrigada por participarem deste vídeo, por participarem do teste, por estarem participando do nosso site, no Facebook. Que Jesus os abençoe abundantemente e que o seu dia seja maravilhoso. Amém.